Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Muito boa noite, estou chegando na área após essa gigante vitória do Vasco sobre a Portuguesa em São Januário, no reencontro com a torcida, 4-0. Vasco aplica uma goleada, uma sonora goleada na Portuguesa, no time da Ilha, que o coloca nas semifinais do Campeonato Carioca e vai aí duelar contra o Nova Iguaçu que vem fazendo aí uma campanha surpreendente. E aqui, claro, a gente vai analisar como foi essa partida, os prós, os contras e o que se projeta mais para frente. E também, além da análise, vamos abrir uma exceção para dar informações a respeito de mais um atacante que entrou aí no radar do Vasco, na mira do Vasco nas últimas horas e, ao que parece, está praticamente aí acertando a sua vinda. Mas a gente vai trazer detalhes aí. Vou te colocar a par do que eu apurei e você, torcedor, tire as suas conclusões, né, para que a gente possa aí praticar o jornalismo com total credibilidade. Quem está chegando agora, ó, dedo nesse like, compartilhe o conteúdo e ajude o Detetive Vascaínos, ó, a ampliar o domínio na plataforma. Precisamos melhorar cada vez mais aí, atingir metas e mais metas, subir para 15 mil inscritos, depois 20, 30, e aí vai, né? Então eu dependo muito de você. Bom, galera, vamos ao que interessa. Falar dessa bela vitória do Vasco aí, 4-0, e que realçou, né? Coroou o trabalho do Ramon Dias neste primeiro turno, né? Nessa primeira fase do Campeonato Carioca, mostrando aí que o Ramon, mesmo com falta aí, com carência no material humano, é um grande treinador e vem aí pautando seu trabalho com muita organização. E além disso, provou também que Payet e Verratti são aí os pilares, são os diferenciais da equipe do Vasco para esta sequência do campeonato. Pena que o Vasco não tem mais Payets, né, e mais Verratti. Está precisando porque mesmo diante de uma grande exibição, né, uma exibição com muita envergadura, né, com muita postura, o Vasco se impôs hoje em campo, um time mais sóbrio, um time com qualidade, um time que soube explorar bem as triangulações, teve um repertório de jogadas, tomou poucos sustos, é verdade, do time da Ilha, não só pela qualidade técnica, mas a Portuguesa vinha fazendo uma boa campanha no Carioca e nessa etapa final, né, acabou deixando a desejar. Tanto que até a última rodada ainda tinha chance de conseguir aí uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Mas prevaleceu a melhor organização tática, a melhor qualidade, o melhor empenho em campo e tudo com toque de Ramon Dias, Verratti e Payet. Payet participou aí, fez o primeiro gol, participou de todos os principais lances do Vasco, botou Verratti na cara do gol, botou outros jogadores, perdeu outros gols, enfim. A gente não tem o que reclamar do Payet, e olha que o jogador vinha aí de uma virose que o incomodou bastante, atrapalhou aí o seu rendimento, mas graças a Deus ele conseguiu ditar o ritmo do time, e hoje a gente viu uma evolução, né? Aquilo que a gente vinha falando, né, nos vídeos anteriores. O Ramon estava esperando, né, o Vasco melhorar essa atitude, essa intensidade, coisa que a gente não viu nas vitórias contra o Volta Redonda e contra o Marcílio Dias. O Vasco era um time desorganizado, pouca criação, errando muitos passes, e hoje não, hoje foi totalmente diferente. Um time que se impôs desde o início, teve uma vitória, construiu uma vitória segura, né, e na base aí, como eu digo, da organização tática e das escolhas das peças do Ramon Dias, que tem conseguido, dentro do material humano aí, fazendo um esquema apropriado para os jogadores. O próprio Adson, né, conseguiu mais uma vez ganhar pontos com o Ramon, foi o escolhido aí, ele que estava na dúvida com o David, fez o gol. O próprio David foi acionado no segundo tempo e conseguiu aí fazer outro gol aí, importante, enfim, mostrando aí que o Ramon Dias tem conseguido tirar leite de pedra com alguns jogadores aí que a torcida e a gente mesmo tem um pé na frente, um pé atrás. Enfim, Galdames também, uma boa partida, o garoto esforça. O time do Vasco como um todo hoje teve uma atuação segura, uma atuação digna de atuar em São Januário. E agora, meus amigos, é jogo para valer. Essa semana é uma semana decisiva. O Vasco vai jogar contra o Água Santa
pela Copa do Brasil aí, tendo que vencer a partida, porque o empate leva a decisão para os pênaltis. O Água Santa não é um time bobo, acredito que seja até um pouquinho melhor que a Portuguesa, né? Tem fez um bom campeonato paulista, uma certa tradição por lá, e é um jogo eliminatório, é um jogo que se for para os pênaltis, se empatar, quer dizer, desculpe, se empatar, vai para os pênaltis. Então o Vasco não pode pensar nisso, tem que jogar com a mesma seriedade, o mesmo empenho que teve hoje diante da Portuguesa. Eu não tenho dúvida que, trabalhando dessa forma como trabalhou hoje, não tenho dúvida que o Vasco vai conseguir essa vitória aí, uma vitória também segura sobre o Água Santa. E aí, final de semana que vem, começa as semifinais. 2 jogos aí, o Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, né? A vantagem do empate, e a gente começa a perceber aí uma certa preocupação do torcedor. O time está com vantagem do empate, o Nova Iguaçu, mas o Vasco é o Vasco, né, meus amigos? Eu sei que o Nova Iguaçu vem fazendo aí uma grande campanha, vem fazendo uma campanha segura, uma campanha aí que, surpreendente, conseguiu colocar o Botafogo, um grande aí do futebol carioca, fora, né, nas lonas, fora das semifinais aí, e conseguiu, inclusive, esta segunda colocação, né, no campeonato. O Nova Iguaçu conquistando aí o vice-campeonato aí da Taça Guanabara, sendo o segundo colocado, deixando o Vasco em terceiro. Então eles vão se cruzar e deixar o Fla-Flu aí, a dupla Fla-Flu, para ver aí quem é que vai disputar com o vencedor de Vasco e Nova Iguaçu. O Vasco tem que jogar com aplicação, tem que jogar com organização, mostrando a camisa, e é isso, a força do Vasco tem que falar mais alto. Agora, mudando de assunto radicalmente, vamos falar aí de Cleiton Silva, atacante de 25 anos, que pertence ao Casa Pia, um time lá de Portugal. Hoje a informação foi trazida pelo Vene Casagrande, o jornalista Vene Casagrande, informando desse interesse do Vasco no jogador. O Vasco que vinha mapeando, como a gente já vinha informando, mapeando muitos jogadores de ataque após melar as últimas negociações, né? E aí, o que aconteceu, meus amigos? Nas últimas horas, o Vasco demonstrou interesse, focou nesse jogador aí, o Cleiton Silva, que é desconhecido, já atuou aqui eu, particularmente, não conheço, não vou rasgar elogios ao jogador e nem vou condená-lo também, porque eu não conheço. Então, eu prefiro ver mais jogos, assistir mais jogos antes de emitir uma opinião. Mas para mim é ainda um desconhecido. A promessa era de que o Vasco iria contratar um jogador aí que pudesse agregar, e está tentando trazer, né, diga-se de passagem, o Cleiton Silva. Então, jogador que vinha aí para a vaga do Verratti reserva, mas que também pode atuar aí como um segundo atacante. Enfim, as informações trazidas é que havia aí conversas entre as partes. E no início da tarde e agora à noite eu tive 2 confirmações. Bom, primeiro, jornalismo é assim, a gente tem que praticar e escutar as partes envolvidas. O Vasco, óbvio, não vai dar detalhes sobre a negociação. No Vasco sempre é assim, o Vasco não vai abrir a boca se está tentando trazer, se está contratando, como está o estágio da situação. A gente tenta então fazer o quê? Procurar o clube português e procurar o staff do atleta. E eu consegui, no início da tarde, falar com uma pessoa de dentro do Casa Pia, que é o time de Portugal, da diretoria, e agora há pouco também com um dos representantes do atleta. Bom, vamos lá. O que me foi dito à tarde quando saiu essa informação? Essa pessoa do entorno da diretoria do Casa Pia me disse que realmente houve a proposta, né, do Vasco, confirmou essa proposta, mas disse que até então não havia nada acertado entre as partes. E emendou dizendo o seguinte: veremos o que acontece até o final do fechamento do mercado no Brasil. Ou seja, não fechou as portas, deu bom entendedor, meia palavra basta, dizendo que as negociações estão aí abertas, há conversas entre as partes, nada fechado, mas não descartou, né, que pudesse ter algum já acerto verbal. Não há acordo até então, mas futebol é isso, só vale o que está assinado. Só também, eu já vi muita negociação apalavrada que de última hora melar.
Bom, essa foi a posição do Casa Pia e eu fui buscar e informei nas minhas redes sociais. E agora há pouco, após a partida diante da Portuguesa, eu consegui falar com o entorno do jogador. Uma pessoa ligada ao staff do atleta, muito próxima, e eu pedi também um posicionamento, como estava esta situação. E o que me foi dito foi isso, meus amigos. Já está bem avançado a negociação e faltam detalhes. Enfim, o que seriam esses detalhes? Eles não quis me pontuar. Óbvio, também não dá para dizer tudo. Mas a gente supõe aí que esses detalhes sejam os moldes do negócio, né? Um negócio seria por venda, em definitivo, seria com um empréstimo com obrigação de compra, porcentagem da compra, enfim, isso tudo influencia nessa hora. Então, como se o Vasco já tivesse aí um acerto com o jogador, já tivesse encaminhado bastante com o time português, mas está faltando esse detalhe aí que dá uma emperrada no negócio. Então, o que ele quis dizer foi isso. Houve um avanço, um grande avanço nas últimas horas e faltam detalhes. E a gente vai aguardar, não dá para bater no martelo que o jogador está próximo. Futebol, como eu digo, a gente tem que esperar até as últimas horas. O próprio Pedro Henrique já estava próximo do Vasco, melou, o André Silva, enfim. Então, a negociação só se concretiza depois aí do aceite entre as partes. O próprio esforço, né? Aconteceu isso, né? O Vasco já tinha acertado praticamente tudo encaminhado, na última hora virou, andou para trás e aí voltou a andar. Acontece que o Vasco tem até o dia 7 aí para fazer esta contratação e com isso registrar o atleta no BID. Então, meus amigos, essas são as informações. O clube português diz que realmente foi procurado, que houve a proposta, mas que ainda não houve um acerto entre as partes, e o staff do jogador confirmou que a situação está bem avançada e faltando alguns detalhes. Então vamos aguardar, meus amigos. Mas é isso. Jornalismo é isso e eu trago aqui para vocês. Valeu! Um grande início de semana. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.